Ela foi secretária nacional de Justiça e conselheira do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Promotora de Justiça há quase 25 anos, Cláudia Chagas fala sobre o dilema entre o acesso à informação e a intimidade de uma pessoa. Tema do livro dela. Antes, eu converso com a escritora Vera Oliveira. Formada em letras, a Vera é especialista em literatura brasileira e em teoria psicanalítica. Tudo bem, Vera? Tudo bem. Bem-vinda ao Iluminuras. Muito obrigada. Bom, seu livro de estreia une literatura e psicanálise. Sim. Duas áreas que eu sei que você sempre gostou. Agora, como é que surgiu a ideia, efetivamente, de escrever e publicar sobre isso? Pois é, a ideia até é recente. Foi nos últimos 5, 6 anos. Desde que eu entrei no curso de teoria da psicanálise, fiz o curso, gostei muito e comecei a produzir trabalhos e artigos, sabe? Apresentei para o grupo de estudo, que é um grupo de estudos lá ao qual eu pertenço, lá no CEUB, e eu sempre fui apaixonada pelas duas áreas. Ainda adolescente, eu lia Machado de Assis, ficava fascinada com expressões que até hoje eu guardo. Então, a Missa do Galo é um conto muito interessante. A Conceição é uma mulher que é muito calma, muito quieta. Aí o narrador diz: Conceição não sabia odiar, talvez não soubesse amar. Eu guardei essa frase porque eu pensei, como pode uma pessoa ser sem sentimentos? Ou então, onde estão esses sentimentos? Eu percebia que havia algo oculto. E há coisas ocultas na gente. E o que você faz é justamente isso, não é? Você analisa obras de autores, inclusive de grandes autores, de clássicos, não é isso? Exatamente. E também, depois que eu li a frase do Freud, fiquei encantada. Ele disse que aonde os homens de ciência chegaram, um poeta já esteve lá. Quer dizer que a ciência está assim, na trilha, indo atrás dos poetas que são intuitivos, né? Eles têm as antenas. Alguém já disse que eles são a antena da sociedade. Arthur da Távola, de saudosa memória, ele escrevia muito bem, falava muito bem. Ele dizia que o poeta é aquele que vê o verso. O verso, não a escrita em si, mas o que está por trás. Foi nesse sentido que Freud entendeu que os poetas estão além da compreensão comum da ciência e tal. E os cientistas andam atrás dos poetas. Falando agora especificamente sobre o seu livro, Vera, ele está aqui comigo, se chama O Beijo da Mãe e Outros Ensaios de Literatura e Psicanálise. Primeiro, eu queria que você esclarecesse aqui para a gente, tem uma curiosidade, né, em torno aqui desse título, o que significa aqui O Beijo da Mãe? Pois é, não é o beijo de uma mãe, é o beijo da mãe do protagonista da obra monumental do Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Então, o primeiro volume, os meus favoritos, eu creio até que de muita gente, são o primeiro, o sexto e o sétimo, que a obra tem cerca de 3.000 páginas, são 7 volumes, né? E os mais impactantes são esses, em minha opinião. E esse primeiro, no primeiríssimo capítulo, que abre mesmo o livro, o adulto, que é o narrador, ele se lembra de quando era criança. Era um menino muito nervoso. Ele não dormia sem que a mãe lhe desse um beijo, o beijo de boa noite. E esse comportamento dele é exacerbado, é levado a tal ponto. Eu falei, não pode ser, um menino assim não pode ser tão nervoso, somente nervoso. Ele deve ter um problema psíquico muito mais forte. Foi aí que eu fui estudar à luz da psicanalista Melanie Klein, uma das grandes do século XX, sabe? Ela foi, assim, admiradíssima até por Freud. Ela seguiu Freud até um determinado momento, depois ela criou uma linha dela e especializou-se em psicanálise infantil. Então, ela sabia muito de bebê e de criança. Aí eu peguei a bibliografia, estudei a Melanie Klein para fazer esse estudo do pequeno Marcel, né? O menino é extremamente amoroso e o sofrimento dele é uma coisa tão forte que deixa a gente engasgado. Então eu fiz essa leitura. De que mais? Que outros exemplos você traz aqui no livro? Tem Machado de Assis, Graciliano Ramos. Antes vou te falar de um outro menino brasileiro, quer dizer, personagem brasileira, do Guimarães Rosa. É uma novela conhecidíssima e muito, muito, muito bonita. O Miguelim.
né, do livro lá, Noites do Sertão, Manuelzão e Miguelim. Então, o Miguelim é um menino de 8 anos de idade, que sofre também de dar dó. Aí eu disse, mas que coisa, por que essas crianças são tão sofridas, né? É que a neurose infantil é um fato. Então, as crianças, quando sofrem, eu acho que as pessoas têm que levar muito em consideração, porque aquilo é um sofrimento que pode marcá-las para a vida toda. E o Miguelim sofre por tudo, porque ele tem uma sensibilidade exagerada, sabe? Ele observa as pessoas, ele é muito maduro. Então, é um menino muito encantador. Você lia isso? Você sempre leu esses livros todos e sempre ficou com essa dúvida na cabeça? Eu sempre li e sempre quis investigar, sabe? Eu dizia assim, porque eu dei aula de literatura a vida inteira, né? Eu dei aula nos cursinhos pré-universitários, andei dando aula em algumas faculdades aqui e sempre trabalhando com os livros. Então, eu pegava um texto, fazia carne moída dele, então eu lia todo para cá, para lá, para descobrir. E, de novo, batia numa parede e dizia, o que está faltando? Que eu não consigo ficar satisfeita com a minha própria análise. E depois que eu enveredei, eu estou fazendo uma propaganda, né, dos estudos psicanalíticos, mas eu acho que são muito verdadeiros. E é a sua análise de determinada obra. Exatamente, Então, aí eu assumo todos os riscos, porque alguém pode me contestar e tudo, mas é uma análise. Então, é como eu estou vendo aquela obra. Machado de Assis, ele não foi à toa que ele ganhou o apelido de o Bruxo do Cosme Velho, né? O bairro onde ele morava no Rio. Então, o Machado sempre olhou para o lado meio bizarro, doentio do ser humano. Então, ele foi um grande psicólogo, um grande psicanalista. E eu peguei um conto dele aí e analisei, chamei de O Homem dos Ratos, de Machado de Assis, porque é um dos estudos célebres de Freud, é o Homem dos Ratos, ponto. E eu acrescentei dos ratos de Machado de Assis, sabe? Então, eu fiz essa análise aí, que é um sujeito terrível, sabe? Um personagem terrível. Eu falei, gente, o que essa pessoa tem? Então, eu fui estudar. Você fala muito sobre o Freud. Também. Você usa aqui a base do Freud para fazer as suas análises, ou você também analisou o que ele escreveu? Eu analisei um texto dele. Ele escreveu um estudo monumental, que foi dos últimos. Ele já estava muito doente, já estava à beira da morte mesmo. Ele se mudou para Londres e morreu lá aos 83 anos de idade. Então, ele já estava trabalhando mesmo. Ele era muito determinado, né? Enquanto estava respirando, ele estava atendendo as pessoas e escrevendo. Então, esse estudo é interessantíssimo, Moisés e o monoteísmo. Quando você fala Moisés, o Moisés de Michelangelo. O Moisés de Michelangelo, que é uma estátua gigantesca, uma escultura de 2 metros e um pouquinho, que fica em Roma. E eu conto aí, o Freud foi lá 7 vezes para vê-la e ficava parado assim, adorando a estátua, né, a bela escultura. E ele era judeu, né? Então, eu quis ver o que ele admirava tanto no Moisés. Então, eu fiz o texto, analisando o que Freud analisou. E qual foi a sua conclusão? Pois é, aí você precisa ler, porque eu fiz 3 tipos de abordagem, né? A identificação do Freud com o Moisés, né? Uma transferência que ele faz, que ele vê no Moisés a própria figura do pai dele, sabe? Então, eu fui usando a metodologia da psicanálise para mostrar como Freud pode ter se sentido diante daquela escultura. Porque ir uma vez é normal, ir 2 também, mas ir 7 me chamou a atenção, né? Por que ele gostou tanto? Então, foi isso que eu fiz um estudo. Eu sei que esses livros, esses autores que você cita e que você analisa aqui, são alguns dos seus preferidos aqui, Sim, né? é. Quais são eles? Qual que é a sua lista? Olha, Thomas Mann, eu posso dizer que já li 98% da obra dele publicada aqui no Brasil. Toda vez que sai mais um volume, eu vou e compro, né? Agora, os grandes romances dele eu já li todos. Quem mais? Proust, que é um favorito, né? Eu gosto muito dos ensaios do Vargas Llosa. Eu chego a dizer que... não, eu gosto dos romances. O último que li foi O Sonho do Celta,
que é fabuloso. Mas ele é tão bom ensaísta, que é um show, né? E como é que você escolhe os próximos? Você lê muito. Como é que você vai escolhendo, fazendo a sua seleção? Ah, e tem um faro. Quando eu entro ali nessas livrarias grandes, boas, e tem um livro que sempre dá uma piscadinha pra gente, né? Então eu vou lá ver o que é, ou pelo título. Eu gosto muito das capas. Então, quando uma capa é boa e tudo, o título é importante e quase sempre eu acerto. E dos brasileiros, dos autores brasileiros, tem algum assim especial? A gente falou sobre o Machado lá atrás, Graciliano Ramos também. Tem mais algum que você acha que, assim, que se destaca? Olha, dos mais antigos, de 100 anos atrás, o Mário de Andrade, né? E dos modernos de hoje, eu gosto muito do Cristóvão Tessa. Depois que eu li O Filho Eterno, é um grande escritor, sabe? É um cara muito, muito bom. Agora, você foi professora a vida quase toda. Sim. Para terminar, como é que você passa isso para frente? Como assim? Essa vontade de ler, de escrever. Os alunos ficam... Eu fazia a coisa estatisticamente. Uma sala de 50 adolescentes, eu pensava, se 10 gostarem do que eu estou dizendo, da minha aula, ficarem motivados, já é um lucro, porque em 20 turmas, vezes 10, vai multiplicando. E no outro ano, e no outro ano, e no outro ano, né? Então eu vou somando seguidores. Valeu, né? Valeu demais. Porque no fundo a coisa é com você mesmo. Se você gosta de ler, você vai procurar, né? Um caminho. Então a gente mostra, né? Mostra o caminho. No final, é uma escolha. Vera, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Sou eu quem agradece. Muito bom estar aqui falando e quem sabe, né? Espalhando aí essa sementinha da leitura para as pessoas que gostam e querem seguir adiante. Tomara. Tomara. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois, no intervalo, a gente fala mais sobre literatura. Até já. O Iluminuras já está de volta. Eu converso aqui neste segundo bloco com a promotora de justiça Cláudia Chagas, aqui comigo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Eu vou começar direto já falando sobre o seu livro. Cláudia, que você conjuga ali uma relação que muitas vezes é difícil, né, de ser conjugada. O acesso à informação e a intimidade de uma pessoa. Como foi a pesquisa, o que você defendeu e o que concluiu durante o livro, que é fruto do mestrado, não é isso? Isso, é fruto das pesquisas que eu fiz no mestrado na UNB e também das discussões de um grupo de pesquisa que eu participo na UNB, que chama Percursos, que é sobre história do direito. Então, a gente lida muito com essa questão da importância dos arquivos públicos, da informação. E eu comecei a me interessar, então, pela própria Lei de Acesso à Informação, que é recente e que estava causando ainda muita polêmica, até hoje causa, justamente por isso, porque ela vem lidar com princípios constitucionais igualmente importantes, né? Um é o direito à informação que está sob a guarda do poder público, e o outro é o direito à intimidade, à honra, à imagem, que também está garantido pela Constituição Federal. Então, foi uma pesquisa muito interessante, acho que em especial se a gente imaginar que a Lei de Acesso à Informação no Brasil, ela chegou com um atraso muito grande, né? A Constituição de 1988 já previa isso e nós só em 2011 conseguimos regulamentar esse tema, porque isso envolve uma série de conflitos, né? O Brasil viveu um período muito longo de ditadura militar, um período autoritário, onde, como em qualquer país que tem um regime autoritário, a informação é sempre sigilosa, toda a informação que está nas mãos do governo, seja a respeito de pessoas, seja a respeito das ações do próprio governo, porque isso impede a crítica, impede a formação de opinião, impede o controle social. Então, havia também, claro, que o receio, porque isso traz de volta fatos históricos, a memória, a verdade, a reparação. Então, havia esse medo também, né, do que ia sair aí, do que ia ser descoberto com a Lei de Acesso à Informação. Então, foi um momento que se tornou bem complexo, mas a lei em 2011 saiu junto com a lei que criou a Comissão da Verdade, também no mesmo dia, e ela entrou em vigor em 2012.
E o interessante é que ela realmente transformou o sigilo em exceção, né? Agora, a publicidade, a transparência é que são a regra, né? E hoje a lei prevê prazos, prevê procedimentos para que qualquer cidadão possa, inclusive por meio da internet, por meio dos sites que estão disponibilizados, possa pedir informação sobre qualquer assunto, sem necessidade de justificar, que era uma coisa que antes, né, causava perplexidade, porque determinada pessoa Esse quer ponto saber. É essencial, né? Essencial. Quer dizer, a própria imprensa tem feito muito uso da lei de acesso à informação e qualquer cidadão. Então, ela tem aí essas duas vertentes muito importantes. Uma que é a recuperação dos fatos históricos, né, a memória do país, e a outra que é o controle social, que é a prevenção e o enfrentamento da corrupção. O título é este aqui, né? O dilema entre o acesso à informação e a intimidade. E é de fato um dilema. Porque ao lado de né? toda essa, né, essa transparência, essa publicidade que é necessária, que é desejada, tem essa questão. Quando a publicidade vem atingir a intimidade de uma pessoa, né? Então, a lei já prevê algumas exceções também, não só a questão dos documentos pessoais, mas também existem informações estratégicas que o governo tem que manter em sigilo, isso é compreensível, qualquer país do mundo tem isso. Mas quando ele se refere a documentos pessoais, a lei diz que, né, não se poderá afetar a intimidade, a honra, a imagem das pessoas, a privacidade. Só que, por outro lado, a própria lei também prevê exceções quando há um interesse público relevante, fatos históricos que devem ser conhecidos. Então, o agente público, ao se deparar com um pedido que envolve essa informação que pode atingir a intimidade de alguém, ele fica nesse dilema, né? Qualquer um de nós ficaria, né? Não tem uma receita pronta, nós estamos lidando com princípios constitucionais que, por sua natureza, são abertos, são conceitos abertos, né? Que você acaba descobrindo e concretizando diante de um caso concreto. Porque, né, você dizer o que é privacidade, o que é intimidade, o que é interesse público, né, o que é fato histórico relevante, tudo isso demanda essa consideração do fato, suas circunstâncias, o tempo, o lugar, a sociedade em que você vive. Então, é um dilema que realmente assim, me interessou muito pela sua dificuldade, né? A lei é de 2011, Isso. Já tem 6 anos, portanto, mas até hoje a gente tem aí vários percalços. Você falava aqui antes da entrevista que é uma mudança de cultura, que às vezes demora. Demora muito, porque o próprio servidor público não estava acostumado a lidar com isso. Então, uma série de providências foram tomadas para a implementação dessa lei, né, principalmente de instrumentos que facilitem o acesso do cidadão. Eu até fiz o teste quando eu estava pesquisando, resolvi fazer um estudo de caso, eu examinei vários processos que estavam na Controladoria Geral da União, já em grau de recurso, ou seja, onde tinha havido um dissenso entre a pessoa que queria informação e o agente público que negou. Tinha uma recusa ali, né? Recusa, já estavam em grau de recurso. E eu usei esse sistema por meio do sistema de acesso ao cidadão e funcionou bem. Eu recebi, tudo que eu fiz foi como se fosse qualquer cidadão que não estivesse estudando o assunto, qualquer pessoa interessada. E tenho visto também que a imprensa tem usado muito, mas é claro que às vezes a resposta é não. E aí vai para o judiciário. Também fiz essa pesquisa dentro do judiciário, que tem mostrado uma tendência maior a liberar essas informações. Eu sei que você gosta muito de ler, de escrever, mas tem uma questão de prazo ali que é importante. Como é que você lidou com isso no trabalho, Cláudia? Acho que, né, fazer um curso de mestrado é muito interessante, você descobre um mundo, é muito prazeroso, mas também gera muita ansiedade, né? E eu fiz isso trabalhando normalmente, não me afastei do trabalho. Então, assim, tem esse lado que é muito complicado. Você perde todos os fins de semana, sempre lendo, qualquer minuto, qualquer férias, a gente aproveita para botar a leitura em dia e tentar manter um ritmo, né? No começo eu só lia, até alertada por amigos mais experientes, eu começo a escrever. Então, aí comecei a escrever e você escreve, reescreve, escreve coisas enormes que depois você não aproveita. Esse orientador falou, tá ótimo, mas não precisa falar sobre isso. Todo mundo já falou, vamos explorar mais tal assunto. E eu tive esse apoio, né, de orientador, de colegas, de amigos, de discutir muito esse tema. Isso ajuda a amadurecer.
Mas escrever é um ato solitário, né? E eu realmente passei muitos fins de semana e acordava muito cedo nos dias de semana, escrevia um pouco, ia trabalhar, voltava. Eu vejo assim, quando acabou é que eu vi o quanto que foi pesado, mas também que foi muito prazeroso. Falando agora, voltando um pouquinho no tempo, né? Como é que começou essa sua história? A gente sabe, né, que você gosta muito de ler e escrever. Como é que começou essa história? Você se lembra, tem essa lembrança dos pais da escola? Tem. Os meus pais são apaixonados por livro, né? Meu pai faleceu recentemente, mas a vida inteira ele estava com um livro na mão e minha mãe também. Então eu vivi numa casa muito cheia de livros, onde se falava de livros no almoço, no jantar. Então desde que eu era pequena, eu e minha irmã, nós éramos muito estimuladas a ler, né? Eu até no começo era uma menina mais agitada, gostava mais de brincar, mas tinha a hora da leitura. E isso foi muito bom para mim, porque criou o hábito, né? Desde pequenininha. E meu pai logo comprou a coleção do Monteiro Lobato, e vocês têm que ler isso, têm que ler aquilo. Né, tinha uma certa orientação e depois cada uma vai descobrindo, né, o estilo, o que gosta, e hoje para mim é um grande prazer, estou sempre lendo alguma coisa. Para terminar, Cláudia, eu queria conhecer agora a sua lista, né, suas listas, seus autores e livros preferidos. Quem são seus preferidos? Olha, a minha lista é grande, é até difícil de falar de um preferido, porque assim, qualquer livro que me emocione passa a ser o preferido no momento, né, ou aquele livro que faz você pensar, você não está com ele na mão, mas você está lembrando do personagem, está lembrando dele. Então, assim, desde você reler um clássico do Machado de Assis, que é uma delícia de ler, não só pela inteligência da história, mas pela forma do uso da língua portuguesa, pela forma como ele constrói o texto dele, né? Até, por exemplo, eu adoro o Mia Couto, que é um moçambicano que me emociona muito, cada livro dele que eu leio eu fico pensando. Gosto muito também do Gabriel Garcia Marques, do Mário Vargas Llosa, né, da Inês Pedrosa. Gosto de vários brasileiros atuais. Quer dizer, recentemente, durante essa pesquisa, eu li o último livro do Marcelo Rubens Paiva, que fala um pouco da história. Mote é a mãe dele, mas por trás traz toda a história da família, com o desaparecimento do pai. E a importância, aquilo me emocionou muito, talvez pelo momento que eu estava na pesquisa, a importância da informação de uma satisfação para a família, de uma pessoa que desapareceu simplesmente. E você quer saber, né? Supõe-se que morreu, mas como, onde foi enterrado, como é que a gente encerra, né, esse capítulo da história familiar. Enfim, então eu procuro variar bastante. Eu gosto muito de literatura brasileira, latino-americana, portuguesa. Eu tenho procurado variar. E como é que você escolhe o próximo livro, Cláudia? Das mais diversas formas. A família gosta de ler, minha mãe comenta, minha irmã comenta. Eu leio parte de literatura, de sites, de jornais. Eu gosto de ir nas livrarias e ficar mexendo. Então, o que eu vejo me chamou a atenção. Às vezes eu compro uma pilha de livros, fica lá para ser lido aos poucos, mas assim, me despertou o interesse, aí eu já compro e já aos poucos vou lendo. Ok, Cláudia, isso foi um prazer receber você aqui, conhecer um pouco mais da sua pesquisa, um pouco mais das suas preferências literárias. Muito obrigado. Obrigada a você, foi um prazer. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também. O e-mail é iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.